E aí, galerinha do YouTube, hoje, dia 19 de julho, é o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Desportos, que é a atual Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em 1976, o esporte mais praticado aqui no nosso país, Brasil. Essa data foi em homenagem ao time mais antigo do país em atividade, o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Foi fundado no dia 19 de julho de 1900. Vamos falar um pouco sobre a origem do futebol. O Tsushu, na dinastia do imperador Huantin, era usado para fins de treinamento militar, em volta de 2197 a.C. O Kemari, japonês, uma variante do futebol muito popular no Japão no período Heian, que foi influenciado pelo esporte chinês Kuju. Episkairos era um jogo com bola na antiga Grécia, e jogavam entre 12 a 14 jogadores e eram jogos muito violentos. Arpastum era um jogo atlético praticado por antigos romanos. A palavra aspartum em latim significa lágrima ou rasgado. O Faininda foi criado pelo Fainéides, que foi seu inventor, que era o drible, o enganar, O jogo de bola mesoamérico, ou poca-tapoca, que foi criado entre 900 a 200 a.C., na cidade atual onde é o México hoje. Existem vários campos que foram identificados. O manga nembo-sarai, palavra de expressão em guarani, de jogo de bola com os pés, se utiliza uma bola de borracha bastante similar ao futebol. Na Groenlândia, também tinha um jogo Marginokruk, da Oceania. Tinha características semelhantes ao futebol australiano. O Ogambaliri é um tradicional jogo cooperativo indígena australiano. Futebol medieval é um termo moderno usado para uma grande variedade de jogos de futebol localizado que foram inventados e jogados na Europa. La Soule, mais tarde Choule, que era da Idade Média, uma versão do Arpastum, que era introduzido pelos romanos, foi jogado de 58 a 51 a.C. O jogo Ba é uma versão de futebol medieval disputado na Escócia, em torno do Natal e Ano Novo. Futebol australiano, também chamado Ausrules, é largamente praticado na Austrália e foram as regras em 1859. Pazuquacohonog é um jogo nativo norte-americano, semelhante ao futebol, que antes jogava muito, de 500 a 1000 pessoas e o campo era bem largo. O Tlanctli é um jogo de bola bastante popular entre os astecas, que lembra tanto futebol como o basquete, e era um campo jogado em forma de T. Ascacatuca, jogado no Alasca, não tem muitos relatos sobre eles, O Calcio Fiorentino, que os italianos chamam o futebol de calcio, foi criado na Florença, por isso chamado de Calcio Fiorentino. O futebol gaélico é o esporte mais popular na Irlanda e mistura futebol de campo, futebol americano, rugby e handball. O primeiro registro na história na Inglaterra é de um livro de 1175, já cita um jogo semelhante ao Soule, em que os habitantes de várias cidades inglesas saíram à rua chutando as bola de couro, comemorando a expulsão dos dinamarqueses. A bola simbolizava a cabeça dos invasores. E aí, por muito tempo, devagar foi se espalhando pelas cidades inglesas, só que era um jogo muito violento e foi até proibido por vários séculos. Em 1700, como teve essas proibições, o esporte teve que mudar. Aí foi ganhando aspectos mais modernos, sendo jogado nas escolas. E as diferenças eram que cada escola seguiu as suas regras. As duas principais regras eram que uma só podia jogar com as mãos e os pés, e a outra só com os pés. Então se separou o futebol e o rugby. Em 1848, na Universidade de Cambridge, fizeram as regras. Aí a Football Association, a FA, criou no dia 26 de outubro de 1863 as regras que é jogado igual hoje. Bola de futebol usada na primeira final da Copa do Mundo em 1930, escolhida pela equipe da Argentina. A camisa mais antiga de Wales, que vestiu por Billy Meredith,
num jogo contra a Inglaterra e a Irlanda em 1908, e o troféu mais antigo sobrevivente da FA, né, Football Association, datado entre 1896 a 1910. Aqui no Brasil, o futebol foi trago por Charles Miller, né, que era filho de ingleses, foi lá na Inglaterra estudar, veio aqui, trouxe as equipes, montou a equipe de futebol inglês e começaram os jogos aqui se espalhando, sendo conhecido, sendo praticado como o futebol. Interessante, né? Você sabia dessas informações? Coloque nos comentários o que você aprendeu, o que você já sabia sobre a origem, o futebol moderno.